Sobre o tema que vamos compartilhar nessa manhã, selados, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? O Senhor conhece aquele que lhe pertence, e afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Podem sentar, por gentileza. Amém. Repito sobre o tema selados. Quero compartilhar aqui então a palavra do Senhor nessa manhã, para que venhamos a ter consciência de que nós somos pertencentes ao Senhor. É lógico que você que já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador tem entendimento acerca disso, mas uma coisa que eu aprendi, queridos, durante esse tempo que eu sirvo ao Senhor, é acerca da rememorização. Nós precisamos rememorar. Rememorar, ou seja, trazer de volta a memória. E trazer de volta a memória é aquilo que nos dá esperança, a palavra de Deus. Recobrar o entendimento, quem nós somos. Eu gosto muito de fazer um passatempo. Eu não sei se vocês já viram falar, uma revistinha de passatempo, né, e eu ganhei uma vez, eu não lembro de que, acho que foi da pastora Hélia, não sei, passatempos bíblicos. Não sei quem me deu, alguém me deu. E aí eu estava há um tempo atrás fazendo esse passatempo. Tem uma série de temas interessantíssimo sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre o povo de Israel, as cidades bíblicas. E tem um desses passatempos que veio falando sobre correspondência, cartas, selos. Eu já fui colecionador de selos quando eu era mais novo. Fiz uma coleção enorme de selos brasileiros, internacionais. Eu sempre gostei de coleções. E aí, quando eu alcancei um certo número de selos, eu acho que eu tinha mais de 6.000 selos, se eu não me engano, na época era um monte de álbuns assim. Eu fui e vendi. Mas uma coisa eu aprendi sobre filatelia, que filatelia é a atividade do colecionador de selos, é que o selo dá à correspondência o valor que ela tem, ela representa. Antes do selo, sabe como eram entregues as cartas? Ela era entregue na mão de um transportador. Esse transportador levava a correspondência ou a carta até a casa da pessoa, e aí cobrava da pessoa que recebeu a correspondência o valor do transporte. Sabe o que acontecia na maioria das correspondências? Ninguém queria receber. Não vou pagar não sei o que está aí dentro, nem sei se é de verdade. Então aquilo tornou-se um grande problema, porque o recebedor, que é chamado, não é, de destinatário, para quem vai a carta, para quem vai a correspondência, ele não queria pagar porque não sei do que se trata. Essa pessoa aí mandou isso aí para mim, não quero gastar com isso. Então foi necessário criar um modo de que o trabalho do transporte, da separação, do cuidado para que a correspondência realmente chegasse ao destinatário, o que o remetente enviou chegasse guardado e com segurança. Criou-se então os selos, que era o que garantia que aquela correspondência iria chegar ao destino. Isso dava à correspondência um valor inestimável, inclusive da obrigatoriedade de não ser violada. Passou-se a ter uma segurança enorme com aquilo que era selado. Interessante que nesse passatempo ensinava sobre isso. Existem então
coisas que a gente considera como perda de tempo, que não são perda de tempos. Chama-se acrescentar sua cultura. Se você tem dificuldade para ler algumas coisas que te motivem a ler, faça isso. Pode usar um instrumento como esse, né? Você vai gastar um tempinho lá no caça-palavras lá, mas no topo ali você vai aprender muito sobre coisas que importam. Quando falamos de ser selados, há uma outra forma de selo, chamado selo de propriedade ou selo de autenticidade. Por exemplo, você vai tirar uma cópia autenticada de um documento num cartório. Sabe o que é colocado lá na sua cópia? Um selo e um carimbo do tabelião. Aquilo chama-se selo de autenticidade. Inclusive é feito com papel moeda do Tesouro Brasileiro. Há ali todo um cuidado para que aquele documento que foi retirado da sua cópia se diga que ele é autêntico, ou seja, semelhante, idêntico ao original. É um selo de autenticidade. Existem inúmeros selos de autenticidade que marcam propriedades, e se diz se aquele elemento ou aquela coisa realmente é o original. E para isso existem os peritos, aqueles que qualificam. Um selo muito conhecido que nós temos que exigir nas nossas compras quando se tratam de coisas, por exemplo, TV, brinquedos, eletrodomésticos, todo e qualquer produto vendido em supermercados ou nas lojas de departamentos, é o selo do Inmetro, o Instituto Brasileiro, que garante que aquele produto que você está comprando está dentro das especificações de autenticidade e segurança. Quando se compra alguma coisa na rua, por exemplo, não é? Nada contra, pessoalmente, os camelôs, mas muita coisa do que é comprado na rua não passa pela verificação de qualidade ou até mesmo de toxicidade. E aí que é o perigo. Quem compra, não é, essas coisas sem essas garantias, pode ser que está comprando, por exemplo, um brinquedo para uma criança que ele vai colocar na boca, tem algum elemento tóxico que vai causar alergias ou até coisa pior. Então, por isso, selos nesse segmento é muito importante. O selo do Instituto Nacional, não é, que garante para nós, do Inmetro, que garante que aquilo ali realmente é autêntico, é original, que está dentro das especificações de segurança. Também antigamente, e esse antigamente veio pela sociedade, hoje chega aos selos de registro de imóveis, não é? Você vai lá no cartório de registro de imóveis e faz o registro, e aí então tem um selo de que aquela propriedade te pertence. Desde a antiguidade, os reis, os nobres, tinham selos que eram colocados com uma mistura de cera em algum documento, e aquilo garantia a propriedade, e era um selo de um brasão que selava aquela propriedade, ou passar daquela propriedade para outra pessoa, que no direito é chamado de alienação. E no reino de Deus não é diferente. Eu trouxe aqui esse entendimento de selos para que nós venhamos a entender o seguinte: eu e você somos selados. Nós somos selados porque nós somos propriedade de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a questão do selo, ela é tão importante que o próprio Deus sela o que é seu. Um clássico exemplo está no livro do Gênesis, de que quando o ser humano pecou e caiu da graça de Deus, foi retirado do jardim, e a Bíblia fala que o Senhor selou o jardim do Éden. É sua propriedade. Ninguém pode entrar lá, a não ser que seja autorizado por ele. Selou, está selado. E colocou um anjo com espada para que ninguém passasse mais pelas portas. O homem saiu do lugar que foi criado para ele. O pecado quebrou aquela
aliança adâmica e Deus selou o jardim, é sua propriedade exclusiva. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, adquiridos. Somos selados, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você, pois exatamente aqui, a palavra de Deus fala que há uma inscrição no selo de Deus. Ele diz aqui, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Há uma coisa escrita, há uma placa, há uma sentença. O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Está escrito, não é? No selo de Deus. Está escrito naquilo que Deus sela. E o que interessa a Deus no mundo para ser selado como propriedade dele é aquilo que pode ser violado. Nós, queridos, somos a coroa da criação de Deus. Não é? E temos que aprender isso no sentido de que o ser coroa da criação de Deus não quer dizer que nós somos os mais importantes de tudo na criação de Deus. Quer dizer que o Senhor criou tudo porque Ele nos ama. Parece um contrassenso falar isso, que nós não podemos nos achar os mais importantes, porque nós não temos que nos achar nada. Nós temos é que nos abrir ao Senhor e esvaziarmos de nós mesmos. Se nós nos acharmos alguma coisa, se nos colocarmos como muito importantes, nós vamos perder toda a bênção que Deus preparou para nós. Antes mesmo de sermos formados, o Senhor criou tudo o que já tem. Um dia desse eu estava conversando com a Elida e falei também, se não me engano, com a Thalita sobre isso, é que a terra, e mais alguém que estava próximo, a terra não precisa da nossa presença para continuar. Se o ser humano for tirado daqui, a terra continuará sendo terra. E para ela será até uma beleza. Ela vai voltar a recobrar muitas coisas que ela perdeu, naturalmente, porque Deus fez isso, né? Vocês acham que daqui a 100 anos, se não tiver ninguém aqui neste lugar, o que será aqui? Tudo floresta de novo, queridos. Volta, vai crescer, mato vai entrar, vai tornar uma floresta. Isso é muito legal para quem assiste um documentário, Um Mundo Sem Ninguém. Quem já ouviu? Essas coisas sempre para quem gosta de ciência, né? Um mundo sem ninguém. Um mundo sem ninguém dá 10 anos, 100 anos, 20 anos, 1 milhão de anos. Vai mostrando. É muito interessante. Com isso nós entendemos a nossa pequenez. Mas uma vez que detemos o selo, Deus dá um valor que você desconhece que você tem. E é por isso que nós precisamos saber acerca deste selo. Primeiro nós precisamos entender a necessidade que tem de sermos selados. Qual necessidade? Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 4, verso 30. Nós vamos entender aí por que nós somos selados espiritualmente. Olha o que diz a palavra: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uau! Então nós temos uma necessidade de sermos selados. E o selo é o Espírito Santo. Quando eu estava preparando essa mensagem, mesmo já tendo consciência acerca disso, e há anos, desde que eu recebo o Senhor na minha vida, eu passo a ser selado, propriedade de Deus, passo a ser essa propriedade com uma marca do Senhor, e não é uma marca qualquer, a marca de Deus é o próprio Deus em nossa vida. O valor deste patrimônio que Ele adquiriu por alto preço é tão grandioso que Ele mesmo se colocou como selo dessa propriedade. É fantástico isso. É preciso ter uma dose, queridos, de
de abertura da nossa mente para entender o valor que uma pessoa, tem gente que gosta de falar o valor que uma alma tem para Deus, não, mas é o valor que um ser humano tem para Deus. É demais, a ponto dele mesmo se colocar como selo dessa propriedade. Ou seja, é a presença dele que garante a segurança, que garante que não haverá toxicidade, que garante que não haverá violação de sua propriedade. Ele está presente em nós para garantir-nos como a propriedade que não pode ser vituperada, desonrada, violada. É tão importante para ele que em nenhum outro lugar ele habita, porque a palavra inclusive de Deus fala que ele não habita em templos feitos por mãos, mas sim nós somos o templo do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos esclarece em 1 Coríntios 3,16. Então, nós somos o templo, o lugar dele, a presença dele é o selo, e há uma inscrição neste selo: o Senhor conhece quem lhe pertence. Está dizendo lá, você é conhecido de Deus ou conhecida de Deus. Uau! Pare para pensar nisso. Deus conhece você. E no mundo espiritual está declarado para que todos possam ver. Ele conhece você. E quando eu estava analisando aqui essa situação de que Deus conhece profundamente, e aí Deus me levou ao texto de Jó. Quando no embate de Deus com Jó, Deus desafiou ao diabo, dizendo o seguinte: você viu meu servo Jó? Olha o que Deus qualifica: meu servo. Você pode ser chamado por Deus, qualificado de meu servo, minha serva. A expressão meu servo aqui, Deus não está chamando ele de menor, não. Ele está dizendo assim: olha, ele é qualificado. Qualificado como alguém próximo. O que Deus estava dizendo para o diabo, quando disse assim: olha, eu o conheço, é o seguinte: olha, você, diabo, perdeu o seu espaço. Você estava bem pertinho de mim, era conhecido, mas agora eu tenho um servo fiel, temente e que se desvia do mal. Você não fez isso. Era o que Deus estava falando para ele. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos valorizar a necessidade que nós temos do selo. Nós precisamos dessa inscrição. E quando nós passamos a valorizar, aí a inscrição que nos cabe, uma é para o externo, outra é para o interno, uma inscrição por fora e outra por dentro. O selo é tão poderoso que ele leva uma mensagem para fora e outra para dentro. A para fora é: o Senhor conhece quem lhe pertence. E a para dentro: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Ou seja, ele tem lado externo e lado interno. É um selo de 3D. A necessidade dessa compreensão é muito séria, para que mantenhamos-nos de forma, não é, segura, sem sermos violados ou nos darmos a violação. Nós precisamos nos afastar da iniquidade. E aqui, mais uma vez para relembrar, porque eu já compartilhei há algum tempo atrás o que é pecado e o que é iniquidade. O pecado é um ato de acontecimento, a iniquidade é o pecado recorrente. É o pecado mantido como importante para você. É o pecado que você não quer se desvencilhar dele. É o erro que é cultivado. Misericórdia. Nós temos que nos afastar do erro cultivado. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui como selo, como Senhor de nossa vida? É que Ele conhece, Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que nós somos vasos de barro, mas mesmo sendo vasos de barro, Ele ainda, se nós falharmos, Ele pode nos recuperar e nos ajudar a continuar afastando da iniquidade. Agora, quando nos tornamos vaso de desonra, ou seja, o lugar, o depósito, não do Espírito Santo, mas o depósito da iniquidade, do pecado recorrente, nós quebramos o selo de propriedade.
E é uma decisão pessoal. Ainda mantendo sobre entendimento de sermos selados, além do selo ser uma necessidade, portanto, que garante a nós uma inscrição para o mundo espiritual externo e para nós, em nossa guerra interna de nos mantermos ao Senhor, porque precisamos ser santos, como diz 1 Pedro capítulo 1, não é? Nós precisamos ser santos. Nós temos essa necessidade de nos manter, rememorar. Por isso mesmo participamos da ceia do Senhor também como memorial, como diz o apóstolo Paulo, e o Senhor Jesus disse isso, para que vocês lembrem-se constantemente. O selo também, além de ser necessidade, como garantia de um produto, de uma correspondência que não pode ser violada, é segura, e nós somos seguros pelo Espírito Santo, garantimos em segurança. O selo é a marca, como eu já disse aqui, da propriedade. E aí você abra comigo 2 Coríntios capítulo 1, versos 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, é Deus que faz com que nós, olha o que o apóstolo Paulo diz, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Está vendo que o que eu estou compartilhando com você aqui está sedimentado na palavra? Não é algo da minha cabeça, é o Senhor Deus que providenciou isso para nós. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus, como dissemos no início. Agora, nós precisamos ter alguns firmes entendimentos, ou seja, que nós não vamos abrir mão deles, não vamos negociar e não vamos de forma nenhuma negligenciar, que aqui que é o nosso problema. Abrimos mão de coisas ou das garantias espirituais, não podemos abrir. Olha o que diz aqui: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Atenção, levante sua mão comigo assim. Repita comigo: não sou eu que garante a minha firmeza espiritual. Isso é muito importante, meus irmãos. Não é você quem garante. Tem muita gente dando, como diz a expressão popular, né, espiritualmente com os burros na água, atolados lá, porque se esforçam muito para fazer o que não é para você fazer. Não é você que garante a sua permanência, é o selo, é o Espírito Santo que garante. Então qual é o nosso trabalho como filhos de Deus? Ficar lutando o tempo todo para, eu preciso mudar a vida, segunda-feira vai ser diferente a minha vida. A partir de amanhã eu vou tomar uma decisão. Eu não vou ser mais uma pessoa do mundo, não. Agora eu vou ser da igreja. Eu vou passar para crente. Eu já vi tanta gente falando isso. Eu vou passar para crente agora. Passa mesmo. Passa. Vai passar. Você vai passar, né, para crente hoje, quando chegar no semana que vem já passou. Passou. E não é assim que funciona. Essa ação não nos cabe. Mas pastor, o que quer dizer então? Meus irmãos, é o contrário. É exatamente você tirar o eu. O eu tem que sair fora. Não é eu que vou passar para crente. É Ele que vai passar para dentro de mim. É diferente. É muito diferente. É Ele que virá para mim. A única coisa que eu preciso é esvaziar-me de mim mesmo.
negação de si mesmo. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. É uma condição indispensável. Se o Espírito Santo vai entrar em nós, o nosso eu precisa sair. Porque só tem um lugar que ele fica, no trono da vida. Então, tem que abrir mão de si mesmo. Eu estava vendo um trecho, foi me enviado um link de uma conferência global da juventude, várias igrejas de várias partes do mundo, e quem nos representou aqui como um mensageiro do Brasil para essa conferência global foi o pastor da Batista Central de Belo Horizonte. Mas eu vi uma mensagem de um pastor americano, falando acerca dessa situação que há hoje na igreja, no mundo, em tempos de pandemia, em que as pessoas estão todas elas preocupadas com a sua segurança. E ele falando sobre isso, e ele disse assim: olha, não é para que você seja relaxado com o templo do Espírito Santo, mas se você tem a sua vida por preciosa, você que tem que cuidar dela, e aí então perde o cuidado de Deus. Misericórdia. Ele deu um exemplo de um homem, agora esqueci o nome, não cheguei a anotar, deveria ter anotado, que estava no Titanic. Isso é um fato histórico documentado. Todos conhecem o Titanic, o grande navio que afundou devido a bater num iceberg. Aquele navio que se falava assim, ó, nem Deus afunda esse navio. Primeira viagem afundou. Ponto. Não é? Não adianta. Histórias assim a gente tem um monte. Joga na internet aí, desafiar a Deus, o que acontece? Né? Nem Deus afunda esse navio. Mas lá tinha um missionário, e ele estava com a filha dele nesse navio. Diz a história que ele pegou a menininha, colocou no bote, no primeiro bote, porque ele estava bem próximo do impacto que o navio recebeu, e voltou para dentro do navio. Disse para a filha dele: filha, logo logo nós nos encontraremos. E a menina foi embora, e nas primeiras reuniões que teve com os sobreviventes, ela estava lá. Mas ele voltou para dentro do navio e saiu batendo nas portas. Olha, chegou a hora, receba Jesus como Senhor da sua vida, saiam daí porque o navio vai afundar e vocês serão salvos. E ele saiu espalhando isso. Aonde ele estava, ele foi falando: olha, receba Jesus como Senhor da sua vida e vocês serão salvos. O navio veio a afundar e encontrou um rapaz de 19 anos que estava no meio dos sobreviventes. Esse rapaz narrou a história do missionário, e todos que foram sobreviventes lembravam deste homem: recebam o Senhor Jesus em sua vida e vocês serão salvos. E diz que a água trazia, o mar trazia o missionário bem próximo ao moço que estava agarrado num pedaço de tábua. Ele diz assim: olha, receba a Jesus na sua vida e você será salvo. E aí voltava. Quando, na última vez que veio, parece que foram 3 vezes, ele a mesma mensagem, aquele moço declarou-se do Senhor, e quando ele se declarou, ele foi resgatado pelo único bote salva-vida que voltou para ver se tinha sobrevivente. Ele narra essa história de que ele foi salvo 2 vezes. Deus salvou ele fisicamente e salvou ele espiritualmente para a vida eterna. Nunca foi encontrado o missionário. Seu corpo ficou no mar. Mas uma coisa aquele homem fez: ele abriu mão da sua própria vida para salvar milhares. Todos os sobreviventes agradeceram porque receberam aquela mensagem, e tantos outros que não se tem notícia que dentro do navio não tinham saída, devem ter entregue a sua vida ao Senhor. Nós estamos precisando de uma época, meus amados irmãos, em que nós não temos a nossa vida por preciosa, mas que a vida preciosa do Espírito Santo seja o selo dele em nós. Essa, como dizem os cientistas, não será a primeira
e não é mesmo a primeira pandemia, e não será a última. Muitas outras estão por vir, inclusive algumas. Eu estava assistindo um documentário em que um cientista no Discovery Science, dizendo sobre isso, que muitas outras pandemias, dentro dos próximos anos, muito piores do que essas virão, e a Terra não está preparada para elas. Mas uma coisa o Senhor nos preparou, Ele colocou em nós o selo de sua propriedade. Eu e você somos a morada do Espírito Santo. Há uma garantia em nós. Agora nós não podemos negociar e ter a nossa vida por preciosa. Nós estamos aqui por um propósito. O Senhor colocou aquele missionário dentro do Titanic, como alguns dizem, para salvar a vida de pessoas, e algumas delas testemunhar que mesmo em tempos de tragédia, Deus tem homens e mulheres selados, dando a sua vida para a salvação de muitos outros. O nosso selo é a marca da propriedade de Deus em nós. O nosso selo é o nosso Espírito Santo de Deus. Eu falei, Senhor, eu posso fazer essa expressão na hora que eu estiver pregando? O nosso Espírito Santo. Sabe o que eu recebi do próprio Espírito Santo? Ele me disse assim, olha, você é meu e eu sou teu. Terceira coisa, já que eu sou dele e ele é meu, como já reafirmamos aqui e agora voltamos a afirmar, o nosso selo é o próprio Deus. 1 João capítulo 4, verso 8, texto que nós conhecemos claramente. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós sabemos tanto isso. O Deus amor é o nosso selo, é o Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez, volto a repetir, a palavra de Deus nos garante esse selo. Mas agora, vamos analisar Efésios capítulo 1, versículo 13. Primeiro, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Duas ações que nós já executamos. Nós ouvimos e cremos. Nós somos o que mesmo qualificamos e nos nomeamos a igreja de Deus na terra. Nós somos os crentes em Cristo Jesus. Os crentes em Cristo Jesus quer dizer aqueles que creem nele. Mas não é um crer qualquer, um ser crente qualquer. É sermos família, sermos filhos de Deus, discípulos do Senhor. Quando vocês ouviram e creram, não é em qualquer palavra, mas na palavra da verdade. Olha o que acontece: o evangelho que o salvou, a boa notícia, a mensagem transformadora. E nós somos os bem-aventurados, porque nós não experimentamos em loco, não vimos o Jesus encarnado, mas nós o sentimos e o temos pela fé em nós, como a salvação. Deus é salvação. Isso é grandioso, e Jesus claramente falou sobre isso. Muito mais abençoados, a expressão na Bíblia comumente traduzida é bem-aventurado, são aqueles que não viram, mas creram. Nós somos os muito abençoados, muito mais abençoados do que os discípulos. Só que, uma vez que fomos salvos por Cristo, vocês foram selados com o Espírito Santo. Só que tem um detalhe nesse versículo aqui, um acréscimo até então não citado em outro, da promessa. Que promessa é essa? Quando você ouve aqui, selados com o Espírito Santo da promessa, nós vamos entender o que Paulo estava falando com esta promessa gloriosa. E aquela promessa que Jesus disse: olha, eu vou vos enviar o Consolador. Há uma diferença agora
nessa ação de Deus, quando fala Espírito Santo da promessa. E quando vamos para a promessa, estudar a promessa, vai ser aqui, eu creio que eu vou trazer para vocês uma palavra só sobre a promessa plena. A promessa, como diz o apóstolo Pedro na primeira mensagem para a grande multidão que recebeu a Jesus no dia de Pentecostes, ele diz: essa promessa, ou seja, o Espírito Santo, diz respeito a vocês, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito a todos quanto estão longe, a todos quantos o Senhor vosso Deus chamar, a todos quanto o Espírito Santo selar. Os selados, então, uma promessa gloriosa, a promessa de que nós, ao nos entregarmos, abrimos mão do nosso eu, nos entregarmos totalmente ao Senhor e nos deixarmos ser. E aí eu volto lá para o Jó que eu citei para vocês, tal qual Jó, desprendidos de nós mesmos para cuidar das outras pessoas, Deus vai nos dar e Ele vai garantir que a nossa história jamais seja esquecida. Eu quero lembrar você aqui que o legado de um ser humano, ou seja, a memória, o seu histórico, não são as propriedades que ele deixa. Porque imediatamente quando alguém deixa a propriedade, sabe o que acontece? Elas já são transferidas para os sucessores. Ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Agora, uma coisa que não pode ser transferida para ninguém, chama-se legado. Legado é unicamente daquele que o construiu. E há um legado espiritual que nós precisamos deixar como a marca do Espírito Santo em nós na terra. Eu quero que assim que o Senhor Deus me deixar partir, porque como diz o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Eu quero que eu não venha ser lembrado como aquele que tinha um carro, uma casa, que vai deixar uma briga para filhos ou descendentes disputarem. No meu caso, glória a Deus que não terá isso, que só tem uma filha mesmo, não vai haver disputa, né? Ela só vai ter que pagar os impostos para o governo. Mas tem gente que deixa, briga. Eu mesmo, como advogado, tenho que às vezes resolver brigas de familiares nessa área das sucessões. Terrível. As pessoas esquecem totalmente da vida importante da história e passam a brigar pelos pertences. Você sabe por que isso? Porque o eu, o ego, só vê a si mesmo. Mas quando somos selados pelo Espírito Santo, a preciosidade não são as coisas, a preciosidade é o que Deus considera precioso, e para isso Ele foi à cruz, para garantir que cada ser humano da terra entendesse que é muito precioso, muito preciosa para Ele. A preciosidade do selo de Deus, que marca a propriedade divina, revela o valor que cada uma das pessoas tem para Ele. Essa foi a frase que Deus me deu para encerrar essa mensagem. Vou repetir. A preciosidade do selo de Deus, que marca a propriedade divina, revela o valor que cada uma das pessoas tem para Ele. Pense nisso, querido. Olha só, Ele mesmo, viu, querida, na sua vida, Ele mesmo veio para ser selo presente na sua vida, Ele mesmo. Isso revela o valor que você tem. Mas aí me veio uma pergunta: o Senhor me valoriza, Ele me selou, Ele me valoriza. Agora, e eu? Só há uma possibilidade para que eu possa valorizar a Deus: se eu me desvalorizar. Mas que isso? Essa não pode ser a mensagem, pastor. O mundo está dizendo que a gente tem que se valorizar, e é exatamente a mensagem do diabo. Tira Deus do centro e coloca você.
Só que ele, quando coloca você, ele te passa uma rasteira e ele senta no centro. Na verdade, queridos, sem o Senhor nós não somos nada, e com Ele não somos nada, mas Ele nos coloca na posição de filhos. É diferente. Com o diabo nós não somos nada e ele quer pisar na nossa cabeça e diminuir, mas com Deus nós não somos nada e Ele nos eleva à posição de filhos. Por isso que a máxima, que Ele cresça e eu diminua, tem que ser a verdade das nossas ações. Valorizar Deus em nós, valorizar o selo, cultivá-lo. E aí eu volto lá para a minha prática de filatelia, quando era ainda adolescente. Tinha todo o cuidado para cuidar dos meus selos, de mais de 6.000 selos que eu tinha. Usava umas luvazinhas de plástico. Às vezes metia uma minha mão dentro de uma sacola de plástico. Quantas vezes eu pedia, mãe, me dá um dinheirinho para me comprar um selo ali. Era uma luta, né, mãe? Tadinha, acho que ela nem lembra disso. Mas eu trabalhava, comprava os selos, tinha uns álbuns para colocar um do ladinho do outro. Tirava poeira com pincel. Comprei uma pinça, eu me lembro lá na Vila Rubim ainda, que era num lugar que vendia selos, para pegar o selo só com a pinça, com cuidado, virava, colocava de volta, plástico em cima. Sabe o que é isso, queridos? Quando você valoriza o selo, você tem que aprender a técnica da coleção. Agora, quando você entende quem é Deus, o selo dos selos, o selo que nos garante a entrada na vida eterna, o selo que nos garante ser família de Deus, nós precisamos cuidar muito bem dele. Por isso que o apóstolo fala que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Nós temos que cuidar. Paulo diz, não entristeçam o Espírito de Deus, não cuide mal do selo de Deus que está em você. Você foi selado para o melhor e mais importante, mais precioso, mais grandioso dia que te espera, o dia da redenção final, quando entraremos na cidade de Deus pelas portas e ouviremos do Senhor Deus Pai, o Senhor dos governos, que nos selou com o seu Espírito, dizendo, vinde benditos, possuí o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Que Deus prospere essa palavra na sua vida, pois o Senhor Jesus Cristo vai ministrar essa ação de nos acolher como benditos no reino de Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor, pelo privilégio que temos de sermos essa família de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, Espírito Santo que está em nós, selo da nossa vida, selo garantidor da promessa eterna. Obrigado, Senhor, por nessa manhã nos relembrar que o que temos de mais precioso é o Senhor em nós. E uma vez que o Senhor em nós, o que tem mais precioso para nós são as pessoas à nossa volta, aquelas que precisam tanto do Senhor, tal qual nós precisamos. Nos ajude, Senhor, a sermos valorizadores do Teu selo, valorizadores do Senhor. Obrigado por nos trabalhar nessa manhã, para que possamos avançar como filhos do Senhor, na Tua presença. Rememore, ó Deus, renova-nos, Espírito Santo, com a aliança que nós fizemos, aquela que nós falamos, Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não voltarei atrás. Relembre os Teus filhos, Senhor, é nossa oração, em nome de Jesus.